Já faz um certo tempo que eu estou com uma obsessão. Esse estilo me prende de um jeito diferente, e eu estou tentando entender o porquê. Um grande motivo que eu sei que é por isso é pelaquela musiquinha que ficou muito famosa no Tico Teco. Talvez você chegou nesse vídeo porque sente o mesmo, gosta do estilo ou por mera curiosidade. Mas hoje eu vou falar sobre Dark Fantasy, pois existe alguma coisa muito específica que prende as pessoas nesse tipo de histórias e também visualmente falando. Mas afinal, o que é Dark Fantasy? Porque muita gente acha que é apenas fantasia sombria, que por mais que soe algo óbvio, pois é a tradução de forma literal, continua sendo uma definição superficial. Pois, na fantasia clássica, normalmente existe uma separação bem clara entre o bem e o mal. O herói normalmente é alguém puro, destinado a salvar o mundo, e existe aquela ideia de esperança constante. Já no Dark Fantasy, o mundo normalmente já está quebrado. Essa é a principal diferença. Os universos de Dark Fantasy quase sempre parecem decadentes, civilizações em ruínas, religiões corruptas, guerras, doenças, monstros grotescos, tudo parece estar lentamente morrendo. E os personagens, claro que também refletem isso. O protagonista dificilmente é um herói perfeito. Muitas vezes ele pode ter algum trauma, ele é muito violento, egoísta ou até mesmo emocionalmente destruído. E também, em muitos casos, moralmente questionável. Então sim, por outro lado, nós temos um fator visual que também atrai muito ao serem esses mundos estranhos, obscuros, com criaturas grotescas e uma temperatura de cores que te deixam com curiosidade pela sensação de como seria estar ali. Bom, pelo menos é o que acontece comigo. Mas também temos histórias que envolvem pelo seu argumento, dentro de um mundo quebrado onde normalmente o mal domina. E talvez hoje em dia a primeira coisa na qual as pessoas pensam ao ouvir Dark Fantasy pode ser Game of Thrones, por exemplo, ou nos games, um exemplo muito claro, Dark Souls. Mas lá atrás já tinha gente fazendo isso e inclusive com uma essência maior do que é. Como por exemplo A Lenda, filme de 1985 protagonizado pelo Tom Cruise, Tim Burton, Mia Sara, etc. A Lenda é um filme dark fantasy dirigido por Ridley Scott, que acompanha Jack, um jovem que vive em uma floresta mágica habitada por criaturas místicas, fadas e unicórnios. Quando uma força obscura ameaça mergulhar o mundo em escuridão eterna, Jack acaba entrando em uma jornada perigosa para proteger aquilo que mantém o equilíbrio daquele universo fantástico. O filme mistura contos de fadas clássicos com elementos muito mais sombrios e surrealistas. A atmosfera é um dos maiores destaques. Florestas estranhas, criaturas bizarras e um clima constante de sonho ou pesadelo. Além disso, o grande vilão Darkness, interpretado pelo Tim Burton, é considerado um dos personagens mais icônicos da fantasia dos anos 80, tanto pelo visual quanto pela presença assustadora. Mesmo sendo uma fantasia medieval, a lenda tem um tom muito diferente do que aventuras tradicionais. O filme aposta muito mais em atmosfera, simbolismo e estética sombria do que em ação ou batalhas épicas. E junto com essa obsessão, eu percebi que também tem gente que separa e deixa como um outro gênero o Bright Fantasy, que seria o contrário, né? Uma proposta muito mais mágica, belas paisagens, aventuras mais tranquilas. Porém, em muitos casos, nós temos a mistura do Bright Fantasy junto com o Dark Fantasy também.
Aliás, eu acho que em A Lenda funciona muito mais pela atmosfera do que pela história em si, porque se analisarmos friamente o roteiro, ele é relativamente simples, mas o filme cria uma experiência visual única. E isso, claro que dá ao filme uma identidade própria, pois parece que você está vendo uma fantasia dentro de um pesadelo. E talvez seja exatamente por isso que o filme envelheceu muito bem entre os fãs de Dark Fantasy. Porque o filme entende uma coisa: fantasia não precisa ser confortável. Ela pode ser estranha, melancólica, sensual, grotesca ou até mesmo assustadora. Inclusive, eu acho muito interessante como em A Lenda tem uma mistura entre a inocência e o erotismo, principalmente na relação entre Darkness e Lily. Existe quase uma corrupção simbólica que acontece ali. A pureza da fantasia clássica sendo lentamente contaminada por algo mais sombrio. E isso, claro, lembra muitos elementos que se tornariam comuns entre Dark Fantasy. Então, cria uma ideia onde a beleza e o horror caminham juntos. Tem diversos exemplos que eu poderia citar aqui, porém eu quero que seja algo um pouco mais underground e que também tenha a chance de você não ter assistido nunca o filme, como por exemplo A Lenda. Mas eu quero citar aqui um outro exemplo que é muito interessante, também é muito mais famoso, talvez você já conheça, mas é O Labirinto de Fauno. Talvez muitos lembram como um filme de fantasia com criaturas estranhas, mas vai além disso, porque ele mistura o gênero do Dark Fantasy com a vida real. Porque no fundo, O Labirinto do Fauno não é realmente sobre fantasia, é sobre violência, sobre inocência tentando sobreviver em um mundo brutal. E talvez seja exatamente isso que faz o filme ser tão impactante até hoje. Primeiro porque ele usa a fantasia de um jeito muito diferente da maioria dos filmes. Normalmente fantasia serve como escapismo, o personagem entra em um mundo mágico para fugir da realidade, mas aqui a realidade é tão cruel que a fantasia parece quase um mecanismo de sobrevivência psicológica. A Ofélia não vive em um conto de fadas, ela vive na Espanha franquista em um ambiente militar extremamente violento, dominado pelo Capitão Vidal. E o Vidal talvez seja o verdadeiro monstro do filme. Isso é uma coisa genial do Guillermo del Toro, que ele plasma que as criaturas fantásticas assustam, mas os humanos assustam muito mais. Enquanto a fantasia parece antiga, misteriosa e melancólica, o mundo real é frio, brutal e opressor. E isso cria um contraste muito forte. Uma coisa que eu gosto muito em O Labirinto do Fauno é como ele trata a fantasia quase como algo proibido. Tudo parece velho, esquecido e decadente. As ruínas, o labirinto, as criaturas, os corredores subterrâneos, nada parece mágico no sentido tradicional, parece amaldiçoado. E essa estética praticamente definiu muito do que hoje as pessoas associam a Dark Fantasy. E nesse caso é muito interessante pelo fato de misturar os dois mundos. Então, nenhum dos dois parece totalmente seguro. Você nunca sente um conforto completo e sempre tem uma sensação de ameaça. Eu quero crer que tem muitas outras pessoas que também têm essa obsessão ou esse gosto por esse gênero, que não é só uma esquizofrenia minha. E como já fazia um bom tempo que eu tava nisso, assistindo diariamente aqueles videozinhos de IA no Tico-Teco lá com aquela musiquinha, eu senti que eu precisava fazer um vídeo falando disso. Do mesmo modo, serviu para testar um formato diferente aqui no canal, pessoal. Eu senti que eu já tava cansando da série do pior e melhor episódio, então sempre é bom dar uma diferenciada e se renovar, não é mesmo? Dito isso, deixe aqui nos comentários sugestões de filmes nesse estilo, comente também a sua opinião, por que você acha que esse gênero prende tanto as pessoas, é tão atraente. Se possível, hypem esse vídeo para chegar a mais pessoas e inscreva-se no meu canal de lives que tá aqui na descrição do vídeo. Valeu, pessoal! So fill to me the parting glass. Good night and joy.